Alô, muito obrigado. Bom, senhores, agradeço aí a presença de todos. Pode ser que para alguns eu seja repetitivo, mas é sempre um prazer tê-los aqui e no momento em que nós estamos aí desenvolvendo tentativa, né, da prática da cidadania na sua acepção da palavra. Meu nome é Comandante Abreu Lima, eu sou capitão de Mariguerra, fuzileiro naval, turma do nosso Guarda-Marinha de 70, Colégio Militar de 60 a 66, e sou o coordenador deste grupo de interesse, denominado Grupo de Interesse Cidadania. O Clube Naval, né, século XIX, criado por Saldanha da Gama, tem uma história, tem uma tradição, foi criado com valores tradicionais, nacionalistas, patrióticos, e vem se mantendo ao longo da tradição naval, dentro desses mesmos valores, observando, seguindo o que é prescrito em seu estatuto, criando ordens permanentes, e dentre essas ordens permanentes criou a possibilidade da criação por parte de interesses de sócios dos chamados grupos de interesse. E foi baseado nesta informação que nós dispunhamos como sócios do Clube Naval, de termos a possibilidade de criarmos um grupo de interesse organizado no clube, obedecendo os seus estatutos, é que um grupo de colegas de turma, somos 8, iniciamos a iniciativa de criarmos um grupo de interesse denominado Cidadania, e fomos motivados por essa situação em que o país se encontra hoje em dia, e que nós, nos nossos bate-papos de chopes ou de reuniões de turma, conversando aqui e acolá, a gente chegasse, puxa, não vai fazer nada, não, puxa vida, que coisa horrorosa e tal, nós estamos nos sentindo mal. E realmente daí nasceu a ideia de, bom, vamos tentar fazer alguma coisa, e essa tentativa nasceu a concepção desse grupo de interesse denominado Cidadania, onde nós convidamos outros companheiros para iniciar, fizemos a proposição à diretoria do Clube Naval para a criação desse grupo, fizemos uma breve exposição de motivos do porquê. Era a nossa insatisfação, o nosso sentimento de, não sei se de omissão ou de inépcia, não sei. Mas o fato é que foram esses os valores que nos motivaram a propor à presidência, à diretoria do Clube Naval, a criação desse grupo. Criamos esse grupo, do qual meus amigos me convidaram para, nesse período inicial, ser coordenador do grupo. Por isso eu estou aqui, representando esse grupo de amigos e convidando aqueles, já temos algumas outras pessoas, não sócios inclusive do clube, que integram o nosso grupo de interesse, e começamos a iniciar esse esse procedimento através de palestras vinculadas ao tema principal. Tivemos aqui a palestra do próprio Almirante Elia, com a palestra inicial de abertura do nosso grupo, que nos prestigiou em fazer essa palestra inicial. Depois tivemos o Almirante Tasso, 3 palestras dele, e no momento, por motivo de saúde, se encontra um pouco afastado, mas que provavelmente virá a nos brindar com outras palestras a respeito. Temos contato com o pessoal fora da própria Marinha, que são pessoas patriotas, como a gente diz, nacionalistas. Não estamos querendo trazer o aspecto ideológico em cima disso aí, não. Os nossos valores são valores, digamos, da nossa formação, valores morais, né? São esses que nós estamos preservando. Bom, já chega o Almirante Elia. Da última vez, que a primeira vez que esteve aqui, eu apresentei o
currículo, ele ficou bravo comigo, que eu apresentei muita coisa, aí pediu para reduzir. Eu tenho mais de algumas páginas de currículo, mas ele pede para, não, Abreu, não diz nada, fala pouca coisa, e ele só corta. Então eu vou tentar aqui, nas páginas todas que ele tem de currículo, eu vou tentar aqui reduzir, a pedido do próprio palestrante, Almirante Rui da Fonseca Elia, carioca, nascido em 1940, Escola Naval de 1959, promovida a contra-almirante em 66, melhor, em 96 e a vice-almirante em 99, comandante do rebocador Almirante Guilhobel, navio tanque Marajó, adido naval na Itália, chefe de Estado-Maior, comando do 1º Distrito Naval, diretor de Assistência Social da Marinha, comandante naval da Amazônia Ocidental, diretor do Pessoal Militar da Marinha, depois diretor da Procuradoria Especial da Marinha, com os cursos tradicionais nossos, de Escola Comando Estado-Maior, etc. Mas eu gostaria de ressaltar o período de adjudância na Itália, realização de um curso de Direito de Conflitos Armados, Instituto Nacional em Sanremo, na Itália. Foi... Tá certo isso aí? Né? É que ele pediu para cortar coisa que eu fico querendo selecionar o que eu não devo dizer, acabo me enrolando aqui. Quanto às condecorações, todas as medalhas, declaração de não só nacionais como estrangeiras, 50 anos de serviços prestados, medalha de serviços, 50 anos prestados à Marinha. As comissões como almirante, chefe de Estado-Maior do Distrito, comentei já. Na reserva, foi diretor da Procuradoria-Geral da Marinha entre 2008, Procuradoria Especial da Marinha entre 2008 e 2015, e membro do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da EGN em 2017. Esse curso de Direito de Conflitos Armados, Instituto Internacional de Direito Humanitário, em Sanremo, na Itália. E tem algumas obras publicadas. Posso ler ou procurar aqui? Não? Corta. Eu acho que pelos cortes já conhecemos o nosso palestrante. Eminente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado por nos prestigiar com seu conhecimento. Nós estamos previamente agradecidos pela sua presença aqui. Muito obrigado. Faltou falar no currículo dele. Ele é chefe de classe, turma dele. Tudo. Queria só em nome do nosso velho aqui, que há muitos anos, a gente aqui, em nome do seu cumprimento. E vamos lá fazer conversa, que eu não sei se chega a uma palestra, né? Por que esse tema, né? Nós estávamos conversando agora mesmo. Eu acho que a gente ainda não entendeu completamente o que é que está acontecendo no país. Porque se a gente entendeu, a gente cursou a escola naval, isso tudo que a gente fez, a gente devia estar muito mais preocupado, muito mais. Não se trata aí de uma polêmica partidária, político-partidária, entre, por exemplo, Bolsonaro e o Lula. Né? Muito mais do que. Muito mais.
Isso não é só aqui no Brasil. Está acontecendo agora. E agora mesmo nós tivemos um exemplo que está mostrando que nós estamos com razão. O Partido Democrata dos Estados Unidos, que é a esquerda de lá, que era uma esquerda muito boa, com John Kennedy, Roosevelt, dois Kennedy, por aí ia. Foi, aos poucos, conforme preconizou, eu falei aqui isso na última palestra, Antônio Gramsci, que muita pouca gente conhece, devia ser estudado aqui, não em profundidade daquele filósofo que ele foi de alto gabarito, que escreveu nos cárceres de Mussolini, num papelzinho, sofrendo os maiores sofrimentos, né? Só no cativeiro você ficar preso Mas ele, não sei se merecia tanto, porque ele era um gênio, mas um gênio, para mim, do mal, né? Mas ele não tinha a intenção do mal, ele tinha a intenção do bem, porque era um vidente, né? Então, ele, quando estava vendo aquela onda da Revolução Soviética, os bolchevistas, então, os bolchevistas, viu? Os bolchevistas e os mencheviques, mas é outra história. Uns que queriam construir o comunismo no amor e outros queriam construir a força, como eram os bolchevistas. E isso foi em 1917. Então, na década de 30, ele disse, olha, não adianta vocês quererem conquistar o Ocidente na marra, na brabeza, a arma que vocês vão apanhar, porque eles já estão iniciando a industrialização e muito bem, tem as melhores armas, os melhores equipamentos, os melhores... E a Rússia, que não era a União Soviética, é um país agrário. Então, qual é a estratégia, a única que pode dar certo? Ele escreveu isso num livro chamado Os Cadernos do Cárcere, que hoje é dessa grossura, ele escreveu em papelzinho. Lápis, a caneta, tomando cascudo, mas escreveu aquilo de alta genialidade. Mas é mentira, na minha concepção. Não é mentira, é uma evidência. Né? Construiu o céu na Terra. E fez um inferno na Terra para tentar construir um céu que nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque o ser humano não é aquilo que ele pensava que era e o futuro a Deus pertence. Então, o que ele dizia? Se destruindo os valores da burguesia e trocando pelos valores deles materialistas, que não tem Deus nenhuma, e que é o ópio do povo, como eles chamam religiões, então vocês vão conseguir destruir e depois que tiver destruído, no momento certo, vocês tomam o poder. Seria chamada Revolução Cultural, muito em voga hoje, cultural. Quais são esses valores que vocês têm que destruir? Então aí, primeiro, antes de tudo, tá? A religião já tem aí uma tal da teologia da libertação que já está avacalhando. Fez até esse Papa, que é muito bom intencionado, acredita nessas beneditudes. É a metástase da ideologia de gênero que está aí avacalhando o resto lá. É uma suruba filosófica. É isso aí. Desculpe, eu tenho uma mania aqui de escola. Enfim, e é o que está acontecendo. Família, a religião, pátria, esse é o mais, talvez, que interessa a nós. Isso que eu vou tentar mostrar aqui. Ó. Destruir os valores da pátria. Né? Pátria amada não existe. A pátria é comum da humanidade, tanto que eles não gostam da bandeira verde e amarela. Já repararam isso? Não gostam. E, em contrapartida, a esposa de Sua Excelência vai na parada de 7 de setembro, na primeira de vermelho, para agredir. Muita gente não percebe isso. E a outra coisa é que os fins justificam os meios, que já vinham lá de Maquiavel,
né? E eles tinham que adotar, nesse processo de evolução cultural, a mentira era possível e devia ser dito se fossem bem do fim, que era a propagação do materialismo dialético. E veja bem, esse troço parece que também era papo furado, mas não, esse funcionou. Devagarzinho, a gente bota devagarzinho para não dar aquele negócio. Então, é o seguinte, está funcionando e podem reparar o seguinte, aqui no Brasil, é o primeiro comunista do mundo, pelo menos que eu tenho estudado isso há mais de 20 anos, eu de Olavo de Carvalho, que eu aprendi a respeitar muito, e agora estou começando a falar. Quem ouve aí tem mais Gazeta do Povo, Revista Oeste, etc., conhece o cara, e eu já estou vendo muita gente. Foi o cara mais odiado pelos doutrinadores comunistas, porque sabiam que ele era bom. E ele é muito bom. Morreu há pouco tempo, que pena. Irônico também, uma erudição impressionante. Então, o que é que aconteceu no Brasil? Eu estava dizendo, vou me perder, por isso que a experiência eu vou procurar ser objetivo. O comunista brasileiro, repara só, ele tem vergonha de ser comunista. O único do mundo. Agora não, agora está melhorando um pouquinho. Então, ele vive praticamente chamando você de fascista, nazista. Sabe que diabo é esse? Não sabe, inclusive, que nazismo é uma abreviatura de nacional socialismo. Todos três são socialistas. E olha a identidade. Todos três só tem um jornal para divulgar as ideias. Todos eles, é tudo um lá. Todo um só tem um chefe, Xi Jinping, Putin, não sei quem, Fidel Castro, agora esse novo lá, aquele lá da Nicarágua. Não muda. Alternância de poder não tem. Uma das características da liberdade, da democracia. Então, é tudo único, inclusive a cabeça é obtusamente única, imbecilmente única. Se você não tem que trocar ideia, não tem contraditório, você vira um escravo, né? E fica, não, mas a China, ela conseguiu isso, apesar desse sistema único, né? Poder. Muita gente não sabe, mas ela adotou metodologia capitalista de produzir dinheiro a baixo custo, porque o que encarece a produção, muito, os salários, os benefícios sociais, os empregados que o capitalismo dá. Então, lá, o menino que trabalha na América, ele não quer saber de ser chamado de proletário, não. Ele quer ser chamado de classe média e não quer saber de governo, porque eles só pagam mais, não tem aqueles apoios todos que o governo dá, mas tem da iniciativa privada que tem grana. Você não pode dividir dinheiro sem produzir dinheiro. Eu quero dividir dinheiro, mas não tem como é que você vai dividir, né? Então, todos, repara só, todos os sistemas ditos socialistas acabam na pobreza. Está vendo aí? Porque lá nos Estados Unidos vai mudar esse troço, porque a Kamala, não sei se é Camila ou Kamala, né? Vai ganhar. Aquele cara é mau, é fascista, é canhorda, isso tudo. O povo foi lá, Vox Populi, Vox Dei, né? Acabou, deu uma lavagem, como também aqui na nossa eleição municipal foi outra lavagem, não foi nada, foi o povo, né? E está escrito no livrinho lá, esse que nós vamos ver rapidamente aqui, o que nos interessa, está escrito que, logo nas primeiras linhas da Constituição, que todo o poder emana do povo.
Está escrito esse troço. E o único poder que não tem voto é o poder judiciário. Poder executivo, legislativo. Por que o judiciário não tem voto? Porque o legislador constituinte está em a bronca dele, estava zangado. Pô, esse cara não é nada disso, não. Porque a qualidade mais importante, acrílica, do juiz é a imparcialidade. Eu, quando fui para Débora, eu resolvi estudar Direito, já depois de 41 anos, eu fiquei mais 7 lá, convite do Moura Neto, na Procuradoria Especial da Marinha. Então, ainda fiz o pós-graduação de Direito Constitucional. Eu acho que a gente devia estudar um pouquinho desse troço, para poder rebater esses, não quero falar o nome que desce, tudo. Se existe bandido, os caras são campeões. Então, olha só, também tem aquilo do Maquiavel e aquilo do Gramsci. Os fins justificam os meios. Você repare como o nosso comandante-chefe atual fala muito a palavra narrativa, viu? Narrativa quer dizer uma mentira da verdade. O cara conta um fato, não, é uma narrativa. E aqui até o discurso dele, que eu vou botar aqui, se der pé de botar aqui, todo. Numa conversa com o entrevistador, ele botou no dedo e contou. E como é que é a trilogia da direita e todo mundo? 1, pátria amada, assim mesmo. 2, costumes. 3, religião. Pô, acabou com todo o tripé da civilização judaico-cristã ocidental. Então, o que está vendo aqui é um confronto de. Não é só do PT, está morto, graças a Deus, e da direita, que tem muita gente ruim também. Né? Todo mundo ninguém é bonzinho, não. Não existe anjinho para fazer céu aqui na Terra. Né? Então, mas o presidente da República Federativa, que é o nome da Constituição, ele não pode dizer esse discurso de pátria amada, ele chamou de atrasado, né? E que precisava, os outros termos narrativos. Já falei com o companheiro Macron que a gente tem que fazer uma narrativa, quer dizer, contar uma mentira para convencer o povo que isso aí não vale nada. Posso botar? Pode. Vou pensar que eu estou inventando. O comandante supremo, o presidente da República do Maranhão Federativo, ele disse isso. Chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os setores progressistas. Precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo. É uma guerra. Acho que tem até a gente, eu não sei como, mas nós vamos estabelecer uma discussão na sociedade brasileira que nós temos que responsabilizar um pouco as empresas, sabe, que fomentam as redes sociais. Como fazer isso? Então, qual é o discurso da direita no mundo? Pátria amada, costume e religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito um programa. Falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os setores progressistas e democráticos da sociedade. Precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, discurso que não leva a nada. É uma guerra cultural, você aceita disputar? Não, eu acho que tem que ser nada tecnicamente e a gente tentar, eu não sei, mas nós vamos tentar estabelecer uma discussão brasileira
porque nós temos que responsabilizar um pouco as empresas, sabe, que fomentam as redes sociais. Como É o seguinte, já foi me perguntado se que eu botei as Forças Armadas na Constituição da República. Botei porque o nome oficial da Constituição é Constituição da República Federativa do Brasil. E é genericamente mais conhecida como a Constituição Federal de 88, feita pela oposição do pessoal que chamava contra o regime militar, que era o Ulisses Guimarães, tá? E que chamou de Constituição Cidadã, tá? Democrática. E o nosso querido amigo aí, o presidente da Cidadania, que é o nome do nosso grupo, estamos de acordo com o doutor Ulisses, né? Somos bastante democráticos. Não há nada do que se diz aí. E agora chama atenção também uma coisa curiosa na Constituição. No título 1, perto em títulos e capítulos, o título 1 diz o seguinte: no seu artigo 1 do título 1 e no inciso 2 do artigo, diz o seguinte: princípios fundamentais são 1. Soberania. E depois vem os outros que nós vamos mostrar aí um pouquinho adiante. E o que quer dizer soberania? Soberania, se é o é o primeiríssimo, é que você é o único, é uma nação, e é diferente do Estado. Então, é uma coisa, o Estado é outra. O Estado é a nação politicamente organizada. Terminologia, nome clássico. E a nação é um conjunto de valores. É aquela região, tem o clube dele, tem a música, o samba, tem um é ubandista, outro é católico, tudo é permitido até ser agnóstico, não acreditar em nada. Muita gente diz, o Estado é laico, o Estado é ateu. Não é ateu, não. E no preâmbulo da Constituição ele diz: estamos aqui reunidos sob a proteção de Deus. Deus é uma coisa, religião é outra. Mas isso também é uma digressão, é bom que fiquem esses conceitos. Tá? Depois outra é a missão constitucional, que nós vamos ver. Isso aqui, 91, a degradação gradual das Forças Armadas. Vou criar só com alguns exemplos mais conspícuos, mais que a gente mostra melhor. Depois vou voltar aqui para falar nação, Estado e globalismo. Se tiver as considerações finais, se tiver tempo não faz. Se alguém quiser fazer alguma outra faz. Passa o segundo aí, por favor. Então, olha só. Eu vou pôr tudo. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, está escrito lá no livrinho. São instituições nacionais. Então, se é nacional, é nação. Nação brasileira, não é nação mundial, não é nação global. O globalismo é diferente da globalização. A globalização já existe, vamos ver depois. Agora, o globalismo é o ismo do global. Não tem nação, todo mundo é igual. Eu chamo da metástase, o comunismo vai mudando. É a metástase contemporânea, porque a moderna já existe. O globalismo é a metástase do comunismo. E sabe quem é que tem a firma financiando? É a Fundação Ford, Soros, já ouviu falar em Soros? Banco JB Morgan. Não são os cabeças mega capitalistas que acreditam que em 2030, daí vem a agenda 2030 da ONU, que é a globalista, Organização das Nações Unidas, vai faltar no mundo ar para respirar. Então a Amazônia é o pulmão da Amazônia, né? Vai faltar minérios, né? Patrimônio comum da humanidade. Patrimônio comum, é de toda é uma ova, aquilo é brasileiro. Né? E da característica da definição constitucional das Forças Armadas, nosso artigo 142, base na
autoridade suprema do presidente da República é destinar à defesa da pátria. Pátria é a única vez numa Constituição prolixa, extensiva, diferente da Constituição americana, que tem 17 artigos, e tem poucas emendas, né? Tem uma explicação que é dada por um grande mestre, porque isso que trabalhou e não é comunista, eu vou fazer, pode falar no final. Então, ele faz essa chamada aqui, a pátria comum, não é a pátria comum da humanidade, pátria nacional brasileira. A Amazônia é nossa, a gente não pode abrir mão disso. Como tem outras coisas também que a gente abriu a soberania. A soberania, ela hoje não é absoluta. Você pode fazer concessões que você queira fazer. Hoje está muito por causa da globalização, do regulamento internacional. Você não pode, você tem que... Senão você também vai ser radical, que é o caso que dá... Você pode ser soberano se você aderir àquilo com o consentimento da nação do seu povo, que aquilo tem que ser feito. São os tratados internacionais. Um que a gente fez isso, chamado das 200 milhas. Que a gente queria que fosse mar territorial das 200 milhas. Não ia ser possível. Houve lá uma conversação. 12 milhas que todo mundo adota, mas iam acabar perdendo. Mas tem uma zona contígua, mas também, né, que é a zona de exploração, né? Zona contígua, vai até 200 milhas, 3 camadas. Mas toda a área tem suas restrições, que a gente assinou depois de uma longa discussão na ONU, né, na Conferência do Mar. Acho que durou 7, 8 anos. A gente concluiu isso, também chegamos a essa conclusão. Outros dois que eu gosto muito de falar. E o outro é o TPI, Tratado Penal Internacional, Direitos Humanos. E condena tudo isso que a gente assinou. Penas exacerbadas ou cruéis. É que o Alexandre de Moraes faz aí com essas velhinhas, separa a mãe, não sei o que. Né? E outras coisas mais. Pena de morte não deve existir. Existe em alguns estados dos Estados Unidos, porque ela é uma federação, cada estado tem muita autonomia, e aqui não tem, é um estado centralizado. Mas então, a gente pode, hoje, com a vida internacional e muito dados de aviação, como é que é, aproximar do aeroporto, quando pode sair, quando não pode, tem tudo tratado desse troço, mas não é globalismo. Continua cada uma nação com seus valores, o chinês é chinês, tem a sua religião, o brasileiro tem a dele, tem o banda que é permitido, né? Tem o catolicismo, tem o catolicismo ortodoxo, que é lá do polonês e do russo, eles acabaram na marra, que está voltando, por aí vai. Então é isso aí. Então vamos dar mais aqui olha isso aqui, que as Forças Armadas são nacionais, nós já falamos, permanentes. Isso é importante para a boa, mas a gente não presta atenção. Permanente que ela não pode ser modificada, nem pode ser encerrada, como já estão devagarzinho pensando em fazer isso. A última deles é tirar o projeto Calha Norte, não é? Tirar o projeto Calha Norte e passar para o Ministério da Integração Social. Está lá, já está assinado o protocolo para estudar o assunto. Devia ser levado uma rasteira na hora. Não vai fazer isso não, porque está escrito também na Constituição que a faixa de fronteira é definida, zona de... Está escrito também, a zona de segurança nacional da pátria. Aquela pátriazinha dali. Então, não vai dar porque os caras vão querer negociar até com o narcotráfico, isso é que eles querem. Conversar, dialogar com os caras, porque as Forças Armadas... E não tem uma liberação total. Eu servi na Amazônia Ocidental, que é muito diferente da Amazônia Oriental. Essa é 1.500 quilômetros de Belém para Manaus e você só pode ir de aeronave
ou pelo rio. Não tem estrada, nem nunca vai ter, porque a floresta, quando cai a chuva, fecha tudo de novo, estraga tudo de novo, é impenetrável. E é riquíssimo. E os caras sabem disso. Daí a Agenda 2030, pega lá o Google que você vê. Os 17 itens da Agenda 2030 da ONU, e vai acontecer muita coisa. A outra é a seguinte: superpopulação. Como é que nós vamos acabar com a superpopulação? Vamos educar as pessoas como o Ocidente? Não. Vamos matar as crianças no útero da mãe. Aborto. Aborto é permitido no Brasil em 2 casos. Tá? Também permitido. Estupro e... Eu não me lembro qual era a outra. Não é má formação, não. Não, estupro é o primeiro. Não, a violência tem outra, daqui a pouco eu me lembro. Velhinho tem esses troços, tem pré-Alzheimer, acaba esquecendo. Hein? Isso eu não sei. Não, depois eu vejo na Constituição, você vê, eu vejo isso aí. Depois eu digo, prometo, até o final. Mas, enfim, é isso aí. Mas tem mais alguma coisa aqui? Irregulares. O que é irregulares? Porque com o tempo mudam, né? O procedimento do serviço militar, o número de pessoas, então tem lá o alistamento todo mês, etc., que também já foi aventado a criação dos batalhões de brigada de fogo pelo nosso comandante supremo, porque o Brasil não vai entrar em guerra, veja você. O Brasil não vai entrar em guerra, bota os recrutas para pagar o fogo da Amazônia, que quem tem competência para pagar, vocês perdem os recrutas. Não é bem assim que a banda deve tocar, né? Não é porque você desguarnece 1 milhão de quilômetros quadrados e 8 mil de fronteira, 8 mil quilômetros de fronteira, né? A Amazônia é quase 2/3 do território nacional do Amazônia. Então, se tem mais alguma coisa aqui, ó. Não caberá habeas corpus contra a punição. Isso eu conheço muito bem. Talvez seja das coisas que mais me sugestionaram quando eu fui para a reserva estudar direito. Eu tive um problema lá e foi me trazido pelo Comando de Operações Navais. Problema, sei que vocês veio lá de Náusea, vocês já tinham alguns conhecidos. Tive um problema parecido lá. O sargento foi de me queria uma licença. Então já estava lá, um de vocês mais novos conheceu o Sérgio Cígio. Né? Me conheceu. Morreu cedo. Eu, para mim, era um filho. Ele que me deu as. O cara sabia direito como gente grande, era do quadro complementar. Foi designado meu assistente. Pô, que coisa boa. O cara me sabia tudo. Olha, chefe, está na Constituição. Quer ver? Tá mesmo. Eu no Rio houve esse caso com o presidente da tropa de você, sargento que é estudante de direito, é baseado num princípio, está na Constituição, inafastabilidade do Poder Judiciário, está escrito isso. Era esse sofisma que eu não viu coisíssima nenhuma. Não, porque é Supremo, teve um idiota que falou lá, o problema dele, um dos. Não, se ele é supremo, ele é superior a todo mundo. Negão, não é isso não. Eu falei negão numa palestra, quase levei cacetada. Poxa. Nada, no intervalo, assim. Fala não, pô, Elias, troço aqui, pô. Pô, sempre eu chamo negão como fosse meu amigo, pô. Presidente da República, o melhor amigo dele. É um negão. Negão é gente boa pra caramba. Nos Estados Unidos, os melhores músicos são negros. Pô, eles se confraternizam. Sabe, pega eu adoro música americana. No YouTube tem eu gosto de ficar vendo aquilo ali de noite, tomando dentro. Porra, nada disso. Aquilo houve, foi uma loucura, uma maldade. Eles são muito inteligentes, Atkin, Armstrong, e por aí vai. Não é só esse não, Sarah Vogel,
porra, ela Fitzgerald. Pô, os caras são gênios, pô. Porra, essa de. Porra, vamos lá, mas eu falo negão, sim. Pô, meu chapa, né? Carinhoso, tem um carioca. Agora eu não falo, porque, pô, vão incluindo a maldade, a desunião nas pessoas. Isso que eu esse termo dele. Bom, então aconteceu isso aí, é só também, mas faz a gente pensar em certas coisas. Não pode, não tem. Se tem racismo, é de imbecil. Porque convivência que eu vejo hoje, ainda mais eu que sou Flamengo, não precisa ser Flamengo, não, rapaz. Tem mais Fluminense. Não existe esse troço, é impressionante. Né? E olha, acabou rápido. O português cruzou logo, fez a mulata e acabou. O brasileiro hoje todo é mestiço. Você vai lá na escola normal mesmo, e na formatura, nem branco puro, não. Isso é lá para a Alemanha. Aqui. Daí, graças a Deus, devia ser isso. E é. Mas eles querem. Mulher, que criança tem que ser sexualizada, ideologia de gênero. Bem, cara, comer qualquer coisa, mas não vem encher o saco e querer impor a sua família já de criancinha, variedade. Enfim, não há habeas corpus. Qual foi o argumento que o Cisne me deu? Forças Armadas estão organizadas na hierarquia e na disciplina. Não é também porque o militar é bobo, é brabo, quer mandar, não aceita o judiciário. Eu sou advogado e vice, cheio de besta quadrada lá. Aliás, é um monte. Por isso que você, para conhecer o inimigo, você tem que estudar o inimigo. Né? Então, para estudar direito e ver lá, né, como eles são ruins de roda. Eu que sou rabada de turma, sair de lá é quase em primeiro lugar naquele. Todo mundo queria sentar atrás de mim para colar. Um ensino 100 vezes inferior ao ensino. Isso lá, mas depois para fazer concurso para a OAB e tal, para ser advogado é diferente. Você bacharel de direito, então advogado é diferente. Eles apertam por causa da concorrência. Muito poucos que passam. Mas então, isso aí também é uma digressão mais importante disso. Falta 15 minutos para acabar a palestra. Então vamos lá. E aí, nós argumentamos na ADP, inclusive particularmente lá, deram razão. Um desembargador que me atendeu, que foi, ele disse, não pode realmente. Daí é uma proteção hierarquia. Ele, cara, muito bom. Sérgio Feltrin Corrêa, não conheço dele. Propus ele até que eu recomendo não. E ele deu por si, não. Depois, documento que é para ele não ir lá no delegado da Polícia Federal, ele não foi. O procurador da época fez um parecer, era absurdo, baseado na coisa aí. E 4 meses depois, o tribunal referendou os 3 desembargadores e criou jurisprudência. Já soube e está voltando isso, com um novo discurso, que eles vão devagarzinho. É o seguinte, não, eles não podem contestar o mérito, mas contestar o processo legal que foi feito para ele ser punido. Veja bem, você está no meio de um combate ali, o cara aprende, não, agora eu quero meu processo legal, entendeu? Ampla defesa e contraditória, entendeu? O juiz julga, a polícia investiga, o juiz não. Nada disso, aquilo ali é imediato. E tem, para julgar esse tipo de crime, existe uma coisa que não falo, que é a justiça militar. E que ninguém sabe também que o Superior Tribunal Militar, que é a máxima distância da justiça, pode julgar em casos disciplinares que eles acham que foi injusto, também, depois de cumprir a punição, para não atrasar o combate, né, o serviço. E ele é que tem que julgar
é equivalente na Constituição ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância abaixo do STF, a única. A gente não sabe isso, vai engolindo essas mentiras todas, e depois quer reclamar. Não sabe, tinha que reclamar na hora. Vamos mudar aí, por favor, quem é que está mandando? Falar nisso, os outros itens fundamentais da época. Um é a soberania. O Estado é soberano, é nacional, não vem com história de globalismo. Segundo é a cidadania, isso que nós estamos tentando fazer aqui. Que eu disse, eu não vou dizer nada de... Tudo que eu vou dizer aqui está na Constituição. Agora, se o Supremo é a guarda, é o guardião, e está escrito isso no artigo 102, pode pegar a função do princípio do STF, guarda da Constituição. E ainda diz mais lá, a gente no inciso, cabe ao Senado Federal julgar os ministros do STF. Então, como é que ele é o maioral? O maioral é o Senado. E não sabe se pouco esse camarada que está aí, né? É Pacheco, né? É isso aí. Não fala essa brincadeira. Até lá, aquele programa lá de noite que tem, que eu sempre vejo, Oeste Sem Filtro, o Augusto Nunes lá, que Marco Antônio também, falam muito dia vão ser presos. Eu também, sei. Bom, então é isso aí. Qual é o próximo que nós temos aí? É, menina, desculpa, eu estou falando com ele aí, né? Coisa também que a gente tem que entender. O pessoal acha que o militar é mandão, é mau, tem força para bater nos outros, entendeu? Que não gosta da paz. É guerra. Vocês estão querendo a guerra? Não quer, não. O militar é uma vítima da guerra. Não quer a guerra. E tem que fazer a guerra porque o ser humano é mau e continuará sendo mau. E bom também. Não é santo. Então, quando você pega um livro de história, pode fazer quem gosta de história pode pegar um livro de história e abrir. Você vai abrir aqui, pá! Abriu. Ou está comendo uma guerra, ou estão preparando uma guerra, ou estão fazendo um tratado de paz. Não tem outro. Tem lá, a cultura, pá! Guerra do Peloponeso, pá! Guerra não sei o quê. Guerra da Ucrânia, pá! Guerra da Coreia, pá! Guerra, pá! Não, guerra. Quê? Nós somos santos. Então, o comunismo diz o seguinte, nós temos que reformar as estruturas vão reformar o homem. Né? O cristianismo diz, não, você tem que reformar a pessoa, nunca será santo, ele é filho de Adão, Adão caiu na queda, então nós somos filhos da queda, o que eu acredito. Então, você pode se voltar tema, desde que você adote aquela teoria do cristianismo. Tornar melhor um pouquinho para não fazer tanta besteira como a gente faz. O garoto não é santo, mas está só guiar. Coreia do Norte, o que é que nós estamos optando agora? Primeira coisa que nós, representante supremo, chamou o maior ditador da Sul-América para vir aqui. Primeiro, depois foi a China. E pior agora, apoiou o Hamas, o Hezbollah, mandou o vice dele, que chamou ele, acusou ele de querer voltar à cena do crime. Você aceitaria o cara que vai ser mesmo? Você que me ensinou toda a porcaria do mundo e me ensinou a ser amor, queria voltar para você comigo? Então, se eu te pedisse perdão, né? Mesmo assim, tu ia me perdoar, mas você não ia voltar a ser meu chapari. Aí, não ia. É claro, a galera vai fazer olhar. A galera aceita, tem outras coisas, outras barbaridades bem parecidas. Muito parecidas. Aqui vale, coerente. Militar tem que ser coerente, né? Eu entrei para militar com 12 anos. E 41 anos na Marinha. Depois estudei Direito, por Moura Neto me chamou lá para a Procuradoria Especial da Marinha.
Fiquei 7 anos, saí porque quis. Léo Ferreira pediu que eu continuasse, não estava mais. Chega. Pô, o cara tem coerência. Eu era vizinho lá no Maracanã, de um senador na minha rua, cara, filha, no de educação. Já tinha vergonha na cara. O senador ficava com um pijama. Aí veio essa peça, né? O cara da reserva, general de pijama, né? E uma vez, o Jânio Quadros foi com o caminhão do povo, eu te contei essa história, ele leva com o Afonso Arinos e mais uma pinta lá, irmã. Pô, nós éramos garotos, pô. Pô, foi bem. Pô, militar, na sacada da prédio, todo mundo da rua querendo ver o Jânio, que viu o Jânio aí, né? E ele, o senador, morava na casa em frente, vieram aqui visitar o senador fulano de tal, que era uma entidade, né? Pô, o cara senador hoje, pô, que baixo. Lá em Brasília, então, eu morei em Brasília há 3 anos, a Ilha da Fantasia mesmo. O Maximiano era secretário militar, cara que eu venero até hoje. Olha só. O cara ficava ali, ele viu a minha pregada filha, hoje até batizar. O pessoal fala mesmo. E passou para ir embora, pegou troço de demagogia, porque pegou, pediu um copo d'água aí pregado. Claro, não entre, por favor, está aqui uma vergonha danada, aquelas casas antigas, né, de cara honesta, como é? Cheio de erro de professor lá, desarrumado. E ele é simples também, ele sentou lá, ele pegava, sabe aqueles copos de geleia que você fazia para lavava para copo, que tu era pobre? E viu pro Jânio aquele troço. E achei até normal, depois eu fiquei pensando, minha mãe. Ele pediu mais. Eu falei esse conto, diz que é verdade, para mostrar como é que nós viramos cara de pau, principalmente depois que a capital saiu de uma cidade que tem esquina. Eu gosto de cidade que tem esquina, tem asfalto. Aí fica ali naquela bolha, sozinho, toca o barco e tem que ficar rico. É o que eu vi lá, muitos anos atrás. E é assim ainda. Com raríssimas não, com muitas exceções. Você pega um terço que faz maldade, hoje contamina todo o crédito dos outros. Pô. Não vai ter nenhum. O cara que vai para lá e ilibada no STF, notório saber jurídico e ilibada conduta moral. E ilibada conduta, não é isso? O cara não tem nem ilibada conduta, nem. Não, sabor, o Gilmar tem e o outro tem também. Não, o que acontece é o seguinte, vou dizer por quê. O cara, olha só o que ele fez. Quando acabou a eleição lá, ele passou lá na Inglaterra, numa rua lá, e a populacha começou a quem fala assim, e ele ficou zangado, falou assim, perdeu o mané. Pô, ele veio para o Brasil, foi para a UNE, Congresso da UNE, disse o seguinte, nós derrotamos o bolsonarismo. Pô, está escrito. Aí a Constituição fala isso, ele vai, mas não discrimina, mas a lei pode pegar, 1079 de 1950, ela diz o seguinte, crimes de responsabilidade, exercer atividade política e estratégica. Ganhou quem? Partido dele lá. Está fazendo agora, dizendo que cada vez mais o STF torna-se político. E o outro lá, o Toffoli, diz que é o poder moderador. Não existe poder moderador. O poder judiciário está escrito, os poderes da União são. O tio está escrito.
legislativo e judiciário. E mais, o poder moderador existiu no Império, era o Pedro II que roteador, vem cá que está seu moar. Não existe mais. Não pode inventar, o cara está inventando. Pode mandar a Constituição por um processo que existe chamado de emenda constitucional, e não pode ser um cara, tem que ser feito pela escrito lá deles, vai para o Senado, dificílimo para ser concluído, convocado. Nada disso está acontecendo. Mas faz o que ele quer. Uma barbaridade que ele faz é no sistema penal. O processo acusatório, a polícia investiga, está escrito. O Ministério Público denuncia, examina, investiga de novo se tem crime ou não. É chamado custos legis dominus litis. É o senhor da ação penal e o curador da lei. Ele é o dono da ação penal. Só ele pode denunciar. E esperando, porque ele é imparcial. Por isso ele não tem voto. Ele tem que se filiar a um partido para ter voto. É importante, cara. E o cara chega lá, fala para ele aqui, mata peito de livre, ele é mesmo ofendido, é pior ainda. E denuncia, faz tudo e prende o cara com 14 anos de. Porra! E a gente, ó, não pode dar golpe, não. Eles já deram golpe. Já deram o golpe, não tenho dúvida disso. Hoje, nós somos praticamente uma Venezuela. Não tem lei, não tem Constituição, não tem porcaria. Não. A Constituição é importantíssima, inclusive, para a defesa nossa, dos militares, argumentar assim. Pô, quando o homem assumiu, boa, né? 4 horas. A lazerinha tem 5 minutos. Mas vai acabar. Mas começou assim, ó. A Rosa Weber, né? Rosa Weber foi lá na cerimônia de posse do meu candidato. E foi com um livrinho bonito. Inscrição. Presenteou ele de ironicamente, dizendo que ele não sabia a Constituição e não ia cumprir a Constituição. E ele foi justamente, fez questão de dizer que ia viver dentro das 4 linhas da Constituição. Então, o cara que ela tentou avacalhar foi o que mais cumpriu a Constituição. Por exemplo, ele anistiou, e a tradição do Brasil não houve nenhuma revolução, até a nossa, anistiou todo mundo. Tá? Esse é ampla e estrita, é o nome do troço. Mas ele não pode ser. Aí, anistiou, veio o camarada lá, o Jander. Assim, não pode, porque eu não quero, sei lá o que ele disse. Mas tá bem, eu concordo, veja você. O presidente é o chefe da nação e o chefe do Estado. Tem que sentar sempre ápice, o presidente da República. Disse isso para ele, um cara que nem voto tem um. Ele disse assim, nós vai botar a tornozeleira eletrônica porque eu quero. Botou. O cara ficaram com o tornozeleira. O cara indultou, acabou. Diz a lei, está anistiado. Não tem nada que responsabilidade civil. Era processar. Quer dizer, eu, o Estado, guardião da Constituição, não vai botar tornozeleira, cara. Toda ferrada. Muita gente está aí. Exemplo. Senadores todos exilados, e vem falar de nós militares. Pelo menos no nosso tempo havia guerra na Bioaca, Voiô, lá no Oi, aquelas morte do almirante Nelson Fernandes lá no aeroporto do Nordeste. Guarda, a sentinela passou, mataram o sentinela aqui da polícia. Polícia não, do Exército. E outras que eu não me lembro. Então, o que eu queria dizer, rápidas,
Mas era tentar motivar pelo menos um grupo de. Já pode ser opositor, ter outra ideia, porque mais democrata não. Né? Tudo que você faz, eles querem. Pô, cara, né? Fascista! Não é que o cara fala, vamos fascista, nazista. Comunista eles não dizem. Vai estudar lá e vai ver naquele filmes tem no Brasil Paralelo que foi. Né? Porra, aquele filme lá da Molodor, instituição lá na Ucrânia, feita na Soviética, os Gula, porra, rapaz, tudo é real. É pelo e osso lá. Já mataram milhões. E falar que são os nazistas. Hitler foi. A gente não. A gente não fez nada disso. Vê aqui, olha. E, Almirante, o Departamento Cultural confere ao Vida Fonseca. Bom, e me comprometo. Ah, e outra coisa. A foto, tem a foto?